Então, pessoal, a aula de hoje, do dia 26 de julho de 2021, a gente está conversando aqui sobre os trabalhos, como é que foram, né? E também apresentando aqui algumas outras questões com relação à aplicação desses protocolos que a gente viu na teoria dentro aqui do software que a gente trabalha, que é o Codes, né? Aí o Pedro perguntou sobre a rede CAN, né, que eu estava comentando sobre fazer um workshop com vocês, uma prática, né, quando a gente voltar com a rede CAN. E aí estava explicando que a rede CAN é muito utilizada na parte automobilística, né? Ela surgiu mais, né, com essa ideia de interligar os dispositivos de automóveis e de, né, não só automóveis domésticos, mas, né, de todo tipo. Então a ideia dela é funcionar naquela espécie de anel, né? Aquela topologia, e diminuir a quantidade de cabos que sejam necessários num carro, por exemplo, para comunicar todos os dispositivos que ele controla, desde um freio, que é um dispositivo, né, a parte crítica do carro, não pode ter atraso, né, no freio, assim, no momento que eu piso no freio, tem que ter uma resposta imediata, mas também funcionar o controle do ar-condicionado, do pisca-alerta, tudo isso interligado por uma rede, em vez de ser entradas e saídas digitais, que todos esses dispositivos estivessem comunicando em uma rede, né, de forma mais eficiente e com capacidade de diagnóstico, né? Ah, é legal, não sabia que o barco estava usando. Então, é uma aplicação realmente, né, para essa área, né, o CAN, ele tem, e aí ele acabou ganhando a indústria. Saiu da parte de automobilística, né, de embarcações, que nem o Paulo colocou ali, e foi para a indústria. Então hoje a gente tem CAN na indústria, e eu tenho uns dispositivos ali no IFSC que são para Arduino, então eles são como se fosse um conversor CAN de um lado e 2C do outro, se eu não me engano. Então a gente, né, utiliza ele para falar, utiliza a rede I2C para falar com o Arduino, mas a gente distribui esses Arduinos, né, e utiliza um cabo para o CAN para comunicar entre Arduinos, né, via CAN. E aí é um protocolo bastante interessante, porque tem essa questão aí da priorização dos dados, como eu falei. Na mesma rede, a gente tem dispositivos que são mais importantes do que outros. E ele consegue tratar isso de uma forma muito interessante, muito simples e direto na camada física mesmo, né? Sem necessidade de algum processamento extra em alguma outra camada da comunicação. Então ele é bem legal para essas partes que necessitam de segurança, né, de confiabilidade na comunicação, tá? Que massa. Vamos ver como é que vai ser, mas a ideia é oferecer esse workshop para vocês, tá? Independente de horário de aula, entendeu? Algo extra classe mesmo, para para pelo menos pegar um pouquinho da prática que vocês teriam na aula, né? Gente, eu já avisei aqui antes, tá? Que talvez eu tenha que sair em algum momento aqui. Quer dizer, eu com certeza vou ter que sair em algum momento para atender um pessoal que eu estou esperando vir aqui. Mas vai ser o mais breve possível, né? Enquanto isso, a gente vai seguindo a aula. O... Queria, então, agora que está todo mundo aí, praticamente, como é que foi o aproveitamento do seminário aí com relação a assistir os trabalhos dos colegas? Vocês acham que precisam de um tempo para poder assistir ou a maioria já conseguiu assistir? Como é que ficou isso aí? O meu caso, já falei, né, professor? Eu Sim, dei sim. uma olhadinha por cima ali, mas não cheguei a fundo. Então, para mim, mais um tempo seria interessante aí. Não sei o resto do pessoal. Eu tô com o Pedro. É, Eu eu, também não consegui ver ainda, não. eu fiquei nessa pegada também, mas eu olhei mais aqueles que não apresentaram no dia, né, no caso. Aquele pessoal que só gravou a apresentação, aí eu dei mais foco nesse, mas eu também não fui muito a fundo, não, só... Tá. Pessoal, é importante que vocês assistam, né? Não só pelo conhecimento, mas prestigiar o trabalho de todo mundo, né? O ideal seria que a gente tivesse a apresentação
com todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí não teria esse problema, né? De ter que assistir depois, mas no nosso caso aqui exige esse dinamismo aí, né? De assistir alguns fora do horário, mas todos dependemos que todos assistam, tá? Para ficar um negócio legal. Então, quem Não, sabe beleza, hoje, né? iremos atrás aí. Talvez com certeza a aula hoje não vai até as 5h30, então vocês aproveitam um tempinho que a gente vai ter depois aí que eu apresentar para vocês para assistir, tá? Vamos fazer esse acordo aí para que o trabalho de todos vocês, né, sejam valorizados, porque ficaram muito bons, tá? Eu gostei muito. Tem algumas colocações que eu acho que são interessantes. Depois eu frisar, vou esperar vocês assistirem, depois na próxima aula eu retomo esse assunto. Para vocês entenderem do que eu estou falando exatamente, né? Daí eu vou pegar alguns pontos de algumas apresentações e tecer alguns comentários no sentido de corrigir algumas coisas que ficaram talvez mal interpretadas, porque acontece, né? Vocês estão vendo esses protocolos pela primeira vez, então talvez vocês interpretaram algumas coisas por outro ângulo, e eu quero esclarecer isso aí para todo mundo, tá? Mas eu preciso que vocês assistam os trabalhos dos colegas antes para que a gente possa conversar no mesmo nível, tá, gente? Fechou. Bom, hoje eu vou começar a falar com vocês sobre o sistema supervisório, tá? A gente já tinha isso previsto para a última aula, de certa forma, só que eu preferi dar tempo para vocês apresentarem e assistirem os trabalhos. Não aconteceu ainda, né, pessoal? Mas espero que para a próxima semana vocês consigam. E hoje, então, a gente vai falar sobre os sistemas supervisórios. Vou apresentar para vocês de forma básica ali de como ele funciona, algumas estruturas básicas. A gente tem já lá no SIGA uma tarefa para daqui 2 semanas, se eu não me engano, dia 9, né? Para vocês desenvolverem a primeira integração com o sistema supervisório, né? E depois a gente vai ter mais 2 tarefas, que são para a gente adicionar elementos, né, mais profissionais a esse supervisório, né, como a parte de controle de usuário, de telas, e depois a integração com o banco de dados. E aí quando a gente terminar, então, vocês vão ter esses 3 trabalhos menores, né? A gente vai abrir, então, o espaço para vocês trabalharem especificamente no supervisório do PI. Então, vocês vão pegar né, fazer tudo que vocês fizeram nesses 3 trabalhos anteriores, agora aplicado na planta do controle do PI. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer utilizando lá o Factory.io e alguma cena daquelas de manufatura. E aí, depois, a gente vai passar esses conhecimentos, né, vai realmente concretizar eles na parte do PI. Até aqui que eu pediu. O Henrique já passou por essa experiência por osmose, né, Henrique? Por Lá bem ou com por o mal, PI, né? Oi? Sim. Pouquinho, né? Não, passei sim, por bem ou por mal, é isso que eu tô dizendo. Tá. Eu vou ver se eu consigo resgatar aqui a apresentação do PI do semestre passado, mas se eu não conseguir, Henrique, depois tu me dá uma ajuda para recuperar talvez o supervisório Tu quer que da eu equipe. mande pra você, pra ti? Ou talvez eu tenha aqui salvo o nosso drive da equipe? Eu vou ver se eu acho aqui Tá. enquanto tu procurei. Não precisa ser para agora, sem estresse, Henrique. Para depois, só para o pessoal ter uma ideia de como é que foi o trabalho do semestre passado e ver como é que é um supervisório. Esses foram supervisórios muito bem feitos de vocês, de todas as equipes. Então vale como exemplo, acho que é bem interessante. Tu diz o relatório ou tu diz o supervisório mesmo? Não, arquivo... supervisório. Tá. Supervisório, né? Porque Arquivo daí o do relatório Ellipse de PI, essas questões, eu deixo lá com o Francisco. Assim, Tá. Se eles Beleza. quiserem dar como exemplo, ok. Eu estou mais interessado na parte da disciplina. E aí o que é interessante para vocês é que esse trabalho final,
né, que a gente vai começar ele, deixa eu ver aqui, né, qual dia aqui, dia 23 de agosto. 23 de agosto, vocês iniciam esse trabalho final da nossa disciplina, né, e ele vai ter nota aqui para nós, e vai ter a nota lá do PI. Então é um trabalho que vocês vão desenvolver, que vai servir para as duas disciplinas, né? E a nota, então, se for boa, vai ser boa para as duas, se for ruim, acaba sendo ruim para as duas. Mas a tendência é que seja boa e ajude nas duas disciplinas, tá? Deixa eu pegar aqui, então. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Que eu vou abrindo aqui nossa aula de hoje. Por enquanto não, professor. Tá, qual a experiência que vocês têm aí com o sistema supervisório, além daquela ali que eu acho que o Francisco já mandou alguma coisa para vocês para a UPI, né? Olha, a minha experiência é só aquela mesmo. Não tenho nenhuma outra. Eu Minha tenho uma experiência é experiência, negativa. eu tenho uma experiência quando eu trabalhei na SC Gás, ele tem um sistema supervisório da rede de gás aqui de Santa Catarina. Ele mostra as faixas de pressões pelo estado. Mais alguém? Eu tenho 0. Acho que então a maioria de vocês talvez nem nunca ouviram falar ou já ouviram falar? Já ouvimos falar porque o Francisco falou, né? Mas fora isso não. O Francisco falava, mas nunca trabalhei também. Bom, então vamos pensar o seguinte, né? Vou primeiro apresentar o que a gente vai trabalhar hoje aqui, né? Vou começar com a definição clássica, depois a gente já começa aqui a ver exemplos e abstrair um pouquinho. Né, o que a gente tem na indústria, e é definido aqui como sistema escada, vocês vão ouvir muito esse termo, né, que está em negrito aqui, que são sistemas, né, de supervisão, controle e aquisição de dados. Então, é um termo bem genérico, vocês podem ver, né? E eles são, claro, também muito conhecidos como sistemas supervisórios, simplesmente. Ou escada, ou supervisório. E lá pela Ellipse, que é a fabricante de um desses sistemas muito utilizados no Brasil e no mundo, né? Os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações de um processo produtivo ou de uma instalação física. Então, se a gente parar para pensar, gente, na indústria, né? Se vocês pararem para imaginarem, né? Como é que uma indústria funciona, basicamente, né? Vocês vão pensar em máquinas, certamente a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, tem que ter máquina, se é uma indústria tem que ter máquina, ela tem que fazer alguma coisa, né? Tem que produzir, né? A gente viu, né, que vocês já estão acostumados aí que vai ter que ter algum controlador, sensores, atuadores. E talvez vocês consigam se imaginar caminhando num chão de fábrica e observando tudo isso ali, né? Talvez essa seja a visão mais marcante e mais presente que vocês vão ter quando vocês pensam em indústria. Só que, tanto, né, não só agora, né, de hoje, né, toda essa questão aí de fabricação, de produção, ela está atrelada à comunicação, que a gente está vendo na disciplina há muito tempo já, né, sempre falando aqui de comunicação. E essa comunicação, ela vai existir no nível máquina-máquina, né, que é o que a gente chama de machine-to-machine. Ou ela vai trabalhar, né, ou que a gente também pode chamar isso de forma horizontal na indústria, né? Então, até alguns trabalhos aí dos protocolos mostraram essa capacidade de alguns protocolos atingirem a indústria de uma forma horizontal, ou seja, interliga todas essas questões que eu falei, todas essas partes físicas de maneira horizontal, e tem protocolos que vão ser responsáveis por mandar esses dados de cima para baixo, né? Então de forma vertical. E em algum momento esses dados vão aparecer em um sistema desses escadas,
que tem o objetivo, né, de fazer interface com o usuário, basicamente, a pessoa que está na fábrica. Então, a fábrica ela não é feita só de máquinas, só de sensores e atuadores, mas ela é formada também por pessoas. E essas pessoas precisam enxergar o que está acontecendo ali, e elas enxergam isso através de uma escada. Tá? Não só enxergam, como também atuam, né? Então, quando eu preciso alterar algum set point, quando eu preciso atuar sobre alguma válvula, né? Mudar algum parâmetro da minha fábrica, eu posso fazer isso também a partir do sistema de escada. Ele gera relatórios também, ele controla questões de manutenção, alarmes, tá? Então ele tem um papel central, né, na fronteira da indústria. Quando a gente fala que a gente tem abaixo do escada todo o sistema realmente chão de fábrica, e acima do escada a gente vai ter sistemas de gerência, né? Sistemas MES, ERP, que são sistemas que já vão interligar toda essa questão de produção com questões de compra, com questões de almoxarifado, de vendas e depois relatórios realmente financeiros, geração de nota fiscal e né, juntar esses dados aí para trazer indicações, né? Indicações não, mas indicativos, né? De produção, de gastos, de qualidade para os tomadores de decisão de uma empresa. Então o SCADA está nessa fronteira, né? Ele vai acumular dados de produção para enviar para esses sistemas mais complexos e ele também vai servir de interface para que o usuário possa ver o que está acontecendo na fábrica e atuar sobre ela de forma remota. Tá? Por aqui tudo bem, gente? Tudo bem, perfeito. Tudo certo. Bom, aqui eu trouxe os 3 recortes aqui que são para vocês verem como é que seria então a cara de um SCADA. Ele tem a ideia, o objetivo de fazer com que você esteja dentro do processo, mas dentro de uma salinha com ar-condicionado ao mesmo tempo. Então vocês vejam, né, que aqui à direita, né, a gente tem um sistema, um pedaço de uma tela, né? Embaixo um pedaço de uma outra tela de um sistema que já tem uma ideia mais 3D, vocês vejam, né? O que não é muito comum. A maioria dos SCADAs a gente tem eles em 2D, assim. E aqui na esquerda, essa foto aqui maior, ela mostra realmente uma sala com as telas. Vocês vejam, então, temos várias telas aqui. E elas não são a coisa mais bonita do mundo, vocês vejam, né? Mas elas têm que passar o processo de forma clara para quem está olhando. A ideia principal é essa. Por isso que, às vezes, esses sistemas 3D, eles não são tão recomendados. Porque o sistema SCADA, ele tem que ser bonito, claro. Ele tem que ser atrativo. Só que a principal função dele é ser útil. Então ele tem que... Esse 3D pode ter não é muito legal, não é muito... É direto também, né? Quanto mais informação tu coloca numa tela, né, mais você pode se perder nessa tela. Então você acaba desviando a atenção de uma coisa que é importante para uma coisa que não é importante. Aqui temos um exemplo muito, muito bom disso. Se a gente olhar esse reservatório aqui, ele tem um desenho e uma pintura aqui azul que está aqui para demonstrar que acho que tem um líquido aqui dentro, né? Só que essa pintura ela não diz o nível do líquido de fato que está ali dentro. O nível ele está nessa barrinha aqui, ó. A não ser que essa animação realmente suba e desça junto com a barrinha, você vai poder se enganar, achar que o nível está aqui, quando o nível está mais baixo ou mais alto. Então, isso acaba sendo algo que confunde. Tá? Ô, professor, só para saber, esses desenhos, a gente que monta o desenho, de onde saem esses desenhos 2D e 3D? Boa pergunta, né? Nesse aqui, eu nunca trabalhei com esse aqui, mas com certeza ele tem os modelos que você vai montando, né? Vem aqui como se fosse o programinha, um joguinho mesmo, né? Vai encaixando e montando. O que deve dar um bom trabalho também, deve ser outra coisa que
faz com que esses sistemas não sejam tão populares, os 3D, que também deve ser difícil você fazer toda a montagem 3D do negócio. Já nesses aqui, por exemplo, que é um padrão aqui, parecido com o que a gente vai usar, você tem uma biblioteca de imagens e você vai montando elas aqui, vai desenhando, né? E você também pode colocar outras a tua escolha, tá? E depois a gente vai pegar essas imagens, essas coisas, e vai trabalhar com elas, e vai realmente dar vida a elas a partir das conexões que a gente vai fazer com o sistema físico. Tá? Uma boa e uma má notícia, né? Tem essas imagens, elas têm, a gente tem a biblioteca, a má notícia é que no modo demo do Ellipse a gente não tem acesso a elas. Só a uma de cada tipo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Então a gente acaba ficando um pouco restrito, né? No IFSC a gente tem o hard key, que é a licença, só que ela é uma licença um pendrivezinho, né? E aí a gente consegue usar todas as imagens, tá? Só que só no IFSC, né? Não consigo liberar essa licença para vocês remotamente, tá, gente? Mas dá para fazer bastante coisa bonita sem essas imagens também, tá? Dá para ser bastante criativo. Outros exemplos aqui que eu trago, daí são alguns sistemas um pouquinho mais modernos, a gente pode perceber até pelas imagens, né? De aplicações mesmo que a gente pode usar o SCADA de forma mais específica. Então aqui a gente vê um sistema SCADA específico na área de manutenção preditiva, então, onde a gente tem várias variáveis de uma pequena parte de uma máquina. Então a gente tem aqui, acho que aqui é uma bomba, né? Tu vê aqui um motor, o acoplamento, aqui a parte da bomba e as válvulas, todas as variáveis que interessam. E aqui a gente tem então já um sistema onde a gente, além de ter esses dados aqui, a gente pode ter eles em gráfico, né? Então, ao longo do tempo, tu consegue ir vendo, né? Digamos que está sendo medido vibração dessa máquina aqui, dessa bomba. Você consegue ver onde a gente tem picos, né? Ou de forma autônoma, com inteligência artificial, a gente atuar sobre esses picos, ou realmente, no final do dia, o mantenedor vai lá e olha e vê como é que está o comportamento daquele gráfico. Ou a gente simplesmente coloca uma linha, que nem está aqui, por exemplo, uma linha amarela e uma vermelha. Isso a gente vai aprender que no supervisório é muito fácil de fazer. A gente coloca esses thresholds aqui. E ele gera alertas, né, para a gente, dizendo que aquele equipamento está acima ou abaixo, acima de um nível máximo ou abaixo de um nível mínimo. Tá? Como vocês viram também, a gente tem muita válvula, muito tanque em supervisório. Vocês viram ali, né, naqueles exemplos, na indústria química, por exemplo, é muito útil, mas a gente também pode trazer para a parte hídrica. Controle de água, de efluentes, né? A Kazan tem seus sistemas, por exemplo, SCADA, que ela utiliza na parte das estações de tratamento, né? Também. E é importante, é uma área importante para supervisório, porque a gente realmente, né, tem que ter esse monitoramento também de questões não industriais, né, mas que tem a atuação aí na serviços e questões para o público geral, até como o Carlos falou, a questão do gás, né? Então, a parte de monitoramento de gás, de tubulações também é muito comum ter o sistema supervisório para isso. Que aqui, né, eu trago o clássico realmente na área industrial. Então vocês vejam que aqui a gente tem uma caldeira, acredito que seja, né? E a partir dessa caldeira, né, a gente tem vários processos. E vocês vejam como pode ficar complexo um sistema supervisório, né? Com muita coisa. Muita informação, né? Vejam aqui também. E vejam como a gente tem um padrão, assim, né? O fundo aqui é cinza. Aí aqui eles escolheram fazer as tubulações também um cinza um pouco mais escuro.
aquilo que é importante a gente entender status, está bem claro que vermelho ou verde ou amarelo, né? Então você consegue identificar o que é importante nessa planta, mesmo que tenha bastante coisa, né? E aqui é a mesma coisa, o fundo que eles escolheram foi algo um pouco mais verde aqui, né? Mas eles não fizeram o resto num tom muito diferente. Aqui você vê que esses outros elementos também estão no mesmo tom, né? Tom sobre tom aqui, para não ficar algo muito poluído e dar ênfase àquilo que é importante. Então, as válvulas, né? As bombas aqui, aquilo que é importante que a gente ter realmente a atenção. Aqui a gente tem fotos, mas a gente, se fosse vídeo, a gente poderia ver que esses componentes eles também podem ser dinâmicos. Então, se eu tenho um fluido, né, transitando em uma tubulação, eu posso fazer uma animação com algumas setinhas que aparecem e saem, né, e dão uma noção de movimento para essa tubulação. Eu posso fazer com que uma válvula que esteja com problema, ela pisque, né, ou um sensor que esteja acima, né, do threshold que a gente estabeleceu também, ele comece a piscar. Então, ele vai chamar mais atenção da gente no sistema supervisório. Tá? Bom, gente, aí, como eu já falei para vocês antes, onde é que está, né, o sistema supervisório? Ele está aqui, bem no meio dessa pirâmide que a gente viu, né? Então, ela vai fazer o interface entre softwares corporativos e a planta industrial de fato, né? Bom, um supervisório, gente, ele não é só aquela tela ali, tá? Ele faz um monte de coisa. Ele é um software bem complexo. E aí... Ô, Greg, desculpa te cortar, só o controle não é feito no supervisório também? Boa pergunta, Pedro. Essa daí, eu até não sei se está em algum slide aqui, mas eu acho que não. Eu costumo comentar que tem controle, né, às vezes no termo, né, mas esse controle ele é relativo. A gente está falando, Pedro, do controle que vocês estão aplicando ali no PI, controle contínuo, realmente, né, de uma variável, ele não deve ser feito no supervisório. Tá? Esse controle que a gente aprende, né, nas disciplinas de controle aí, não pode. Por quê? Porque a gente tem um atraso, né? Vocês vão ver, até na parte da leitura, por isso que a gente está fazendo aquelas leituras ali do tanque agora, pelo supervisório, exatamente para trazer um pouco desse atraso que existe, né, e isso ser colocado no sistema de controle. Mas se eu... Porque esse mesmo atraso vai acontecer entre o CLP e a planta, né? Não é que a mensagem, quando ela for ser... o dado, quando ele for passar pelo controle do CLP, ele não vai passar pelo supervisório antes, né? Talvez fique um pouco confuso nesse sentido, que hoje a gente está adquirindo o dado pelo supervisório para depois elaborar um modelo, né, de controle, mas é que a gente tem que imaginar que a gente tem esse mesmo atraso que acontece entre o CLP e o supervisório, é o mesmo atraso que vai ter entre o CLP e a planta. A gente está tentando simular algo desse tipo, tá? É um pouco diferente do que seria na vida real de vocês. Vocês não teriam que fazer via supervisório essa aquisição, tá, Pedro, que nem estão fazendo agora. Vocês pegariam o CLP e colocariam direto no sensor do tanque e adquiririam o dado ali. Só que vocês teriam um atraso ali entre o CLP e o sistema, tá, que a gente está tentando dar uma simulada agora. Eu acho que eu fugi um pouco da tua pergunta, mas é porque eu lembrei dessa questão agora, e talvez isso seja algo que confunda um pouco vocês nessa questão do PI, porque a gente está simulando, a gente está tentando chegar o mais próximo da realidade, e às vezes algumas coisas elas acabam
por não ser exatamente como é a realidade, fica um pouco confusa, tá? Mas vamos pensar não no cenário exatamente do PI, que é um cenário onde a gente está fazendo uma aquisição hoje do sistema supervisório por ser a única opção que a gente tem para simular. Vamos pensar num cenário real sem necessidade de simulação, tá, Pedro? Aí a tua pergunta é, o controle é feito no supervisório? Eu te respondo que não. Tá? Não passa nada pelo supervisório com relação ao controle. Nem a aquisição do dado, nem o envio dele para o CLP, nada disso. Tá? Quando vocês fazem o controle, né, e é o que vai acontecer depois ali no PI, vocês vão pegar do CLP, comunicar com a planta. Seja por protocolo industrial, seja por alguma entrada analógica e saída analógica. Esse loop do controle, ele acontece entre planta e CLP, somente. Tá? O que o SCADA vai fazer? Ele vai estar num outro nível, só pegando e monitorando os dados desse controle. E você pode também, daí, a partir do supervisório, ir lá e mudar os parâmetros, né, do controlador do CLP. Mas o loop não fecha passando pelo supervisório. O loop fecha só nesse nível de aqui, né, CLP e dispositivo de campo. Tá, beleza. E o supervisório, então, ele já dá as variáveis controladas, digamos assim, né? Ó, a gente vai fechar o loop de controle aqui. Tá? E aí a gente vai ter depois uma troca de dados entre esse nível e esse, né? Tá, perfeito. Então a gente vai ler as variáveis aqui e a gente pode também entrar com parâmetros de controle aqui. Né? Então eu posso utilizar meu sistema de supervisório para fazer algum ajuste no controle se eu quiser. Né? Então eu consigo inserir novos parâmetros para o controlador aqui. Aí ele vai rodar aqui, né? Vai atuar. Eu vou conseguir ver num gráfico, por exemplo, se está melhorando ou está piorando, né? A ação do controle. E voltar e inserir novos dados aqui. Mas o cálculo mesmo, né? A matemática, ela acontece no CLP. Nunca vai acontecer lá no supervisório. Tá? Tranquilo, obrigado. E só para finalizar, porque como vocês viram nos protocolos ali no seminário, a gente tem uma questão aqui muito importante nesse loop aqui, que é a parte de ser protocolos ou comunicações que não... Teve até um trabalho que falou ali sobre jitter. Eu acho que foi o trabalho do Carlos, eu acho, não foi da Ellen? Estou enganado ou não? Qual foi o dupla que... Isso, eu tratou mencionei de jitter né? Eu mencionei jitter no protocolo Profinet. Isso. O jitter é uma coisa que é a variação, né, gente, do delay. Então, se um sistema é determinístico, ele vai ter esse jitter aí muito, muito baixo. Né? O que significa? Que eu tenho controle, eu tenho o total conhecimento do tempo que leva para que essa comunicação aqui aconteça. E ela não vai me dar nenhum tipo de surpresa. Ela pode ser mais lenta, né? Andar passos lentos, mas ela não varia. Ela está sempre ali. O jitter, ou seja, a variação da minha latência, ela é constante. Ela quer dizer, a minha latência é constante, a variação é baixíssima, né? Então eu tenho essa constância aqui, né? Eu sei que a cada 30 milissegundos, 100 milissegundos, 500 milissegundos, né? Eu vou ter o ciclo vai fechar. Eu vou ter ação de controle sempre naquela estabilidade ali. Essa comunicação aqui entre CLP e sistema supervisório, normalmente, né, a gente vai ter protocolos onde a gente tem um barramento, uma estrela ali, e a gente pode enfrentar congestionamento de dados. E aí dá aquele atrasinho, que nem a internet acontece às vezes. Dá aquela travadinha. E isso no sistema de controle não pode acontecer. Tá? Então é por esse motivo que o ciclo do controle fica aqui embaixo e não sobe para cá. Só ver aqui. Fechou, gente?
sei que comecei a divagar ali um pouco sobre a questão do PI, mas depois acho que deu para voltar e deu para fazer claro, né? Deu, Não, deu tá tranquilo. perfeito, perfeito. Bom, gente, então além do que a gente faz ali de ver, né, os dados, né, a gente tem um monte de coisa. Então, ele vai ter um núcleo de processamento, que é a parte que a gente não enxerga desse SCADA. Ele vai ter toda a parte de comunicação. Tá? Então, essa parte aqui é muito importante, porque ela já é muito pronta para a gente. Tá? É onde o SCADA facilita a nossa vida tá aqui. Então, ele é feito para se comunicar com o mundo físico e ele já tem várias questões que ajudam a gente com isso. Ô, Gregory, desculpa, Oi. desculpa te interromper. Sempre quando eu escuto supervisório, sistema supervisório, eu escuto SCADA. SCADA Isso. é o único sistema supervisório que existe? Não, SCADA é a sigla, né, para Supervisory Control and Data Acquisition. Então, é um sistema de supervisão, controle e aquisição de dados. Né? Isso que significa SCADA, é a sigla. Ah, faz mais sentido Tá? então. Então, os sistemas SCADA são, né, N. Né? Temos vários fabricantes aí de sistemas SCADA. Tá? São sistemas de supervisão, controle e aquisição de dados. E aí ele também já faz toda a parte do gerenciamento de alarmes, isso aqui é bem importante. O histórico com banco de dados, outra coisa muito importante. Então vocês vejam, eles já têm esses blocos aqui todos prontos para a gente. É só a gente montar e configurar. Tá? Ele permite que a gente tenha pequenas... a gente possa fazer ali configurações, não. Programas, scripts, né, próprios, então customizações e comunicações específicas ali através de scripts dentro dele. Já tem uma parte de interface gráfica, já tem relatório, né? E a parte de comunicação para sistemas corporativos, então ela se comunica tanto para cima quanto para baixo da pirâmide. Aí, olhando isso, né, pessoal, normalmente a gente consegue diferenciar a partir desse slide aqui o que é o Ellipse, por exemplo, que vocês estão conhecendo agora, e qual a diferença dele para o LabVIEW, por exemplo, ou para o Node-RED, que o pessoal conhece às vezes também. O LabVIEW vocês já conhecem, imagino eu, né? Uma ideia do que faz, assim, por cima, bem por cima. Tá. E o Node-RED, como é que vocês já conhecem? O Node-RED a gente utilizou uma vez, eu acho, para fazer um trabalho só, mas... Eu fiz uns trabalhos com eles, sistemas distribuídos também, mas conheço pouco, assim. Tanto que na parte do trabalho, essa aí não ficou comigo, ficou com o meu colega, a gente dividiu. Mas dá pra saber usar, não é muito complicado, né? É bem intuitivo, assim. Eu quero mostrar para vocês os três aqui. Tá? Eu vou entrar aqui no... O do Node-RED, eu acho que a gente utilizou, o meu grupo, pelo menos, a gente tinha utilizado lá no trabalho do André para fazer a comunicação de uma balança com um celular, eu acho, um negócio assim. LabVIEW a gente usou bastante na primeira fase com o Edson. Não bastante, mas ele gosta. Sim, eu gosto muito do LabVIEW também. Eu vou falar que do início eu não gostava, aí depois que eu aprendi a usar, nossa, ele é muito legal. Ultimamente eu não uso mais tanto, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho o que ele é. Então a gente tem aqui o Ellipse, que é o que a gente vai usar, que é um SCADA tradicionalíssimo. Por exemplo, temos o Simatic, o NCC, que é o da Siemens, e você já faz toda a parte de programação ali dele e conecta ele com os CLPs da Siemens de forma muito simples, muito fácil. Aqui da Schneider a gente tem o Soft, então para, por exemplo, né, do fabricante lá do Tuido, que você já conhece. O SCADA BR é um supervisório aí, feito aqui no Brasil e que ele é open source. Open source eu não sei, mas ele é de graça. Né? Sempre me confundo nessa questão. Eu não sei se ele tem o código aberto ou se ele é só realmente livre. Acho que ele é só livre, tá? Não tem o código aberto. E ele roda no Linux, né? Então, além do Windows, isso é muito bom. Então, eu acho que ele roda no Linux agora, pensando se eu estou falando besteira para vocês. Mas acho que roda no Linux, sim. Porque ele roda num servidor Apache. Vocês já ouviram falar? É como se fosse um site dentro do computador. Né? Ele roda
ali. E ele não é tão bonitinho, ele é um meio complicadinho de mexer. Eu não sou muito fã do SCADABR. Mas o pessoal, tem muita gente que usa pelo fato dele ser free, né? E aberto, assim, né? Tem essa pegada aí. Então tem muita gente que gosta dele por essa questão. E tem o LabVIEW que eu trouxe aqui como exemplo, que eu não chamaria ele de um sistema supervisório, mas eu coloco ele aqui e eu vou mostrar para vocês porque que a gente pode utilizar ele como sistema supervisório. Tá? Deixa eu ver aqui. A gente vai para cá. Então, se a gente pegar aqui o LabVIEW, por exemplo, né? Criar um novo projeto aqui. Blank VI. Então, o que é o tal do VI do LabVIEW, tá, pessoal? Quem trabalhar com LabVIEW sempre ouvir. É a grande sacada do LabVIEW, que é o Virtual Instrument. Então, eu vou fazer um Virtual Instrument em branco aqui. E a ideia do LabVIEW é ter uma parte gráfica, como eu falei ali, os supervisórios têm. Então, se eu quiser colocar aqui um gráfico, né, ó, consigo colocar um gráfico no LabVIEW. Consigo colocar indicadores aqui, ó, né? Consigo colocar botões. Professor, Oi. só não querendo cortar, mas tanto o SCADA ali por cima, ele é open source também, o código dele é livre e ele dá para baixar no Linux. Tá, então beleza. Obrigado pelo complemento aí, Isa. Então vejam, né? Eu consigo fazer bem rápido aqui toda uma interface, daí eu consigo também desenhar umas coisinhas se eu quiser aqui, ó, dá para fazer, né? Tubulações, né? Tudo que eu quiser. De parte gráfica, assim, o LabVIEW ele é muito bom. Ele até, né, tem esses estilos mais diferentes aqui, se quiser. Tá avançando nessa questão dos estilos, né? Ou seja, a gente faz toda uma parte gráfica nele aqui e a gente tem toda a parte de trás aqui dele, né? E a gente pode programar, né? Então, a gente abrir aqui, né? O menu daqui é menu gráfico e aqui nessa parte aqui a gente tem um menu já onde a gente tem operações, a gente tem parte de interface com arquivos, lógica, né? A parte de integração daí com instrumentação, né? Então, comunicação com a parte física, a parte de processamento de dados, comunicação através de protocolos, e a gente vai instalando coisas aqui, né? Por exemplo, aqui a gente já tem como abrir uma comunicação TCP, UDP, até aquele trabalho que a gente está fazendo, que a gente fez lá em Python, pessoal, a primeira versão dele era em LabVIEW, a gente fazia em LabVIEW. Só que aí o pessoal tinha que instalar LabVIEW e era mais pesado. Então eu troquei para Python. Mas tudo que a gente fez lá no Python dá para fazer em LabVIEW. Né? Então, assim, o LabVIEW, e o LabVIEW daí tem uma questão interessante. Que por ele ser... A gente pode, dependendo de como a gente comunica ele com a planta, a gente pode rodar controle nele. Tá? Mas aí a gente tem que tomar cuidado com qual protocolo que a gente está usando para se comunicar com o meio físico. Mas vocês vejam que ele tem uma capacidade de processamento e de integração muito grande. Só que ele não tem nada pronto, gente. Se eu quiser colocar aqui um controle de alarme no LabVIEW, eu tenho que fazer na minha mão. Eu tenho que vir aqui fazer toda uma programação na mão, para criar uma tabela de alarmes, criar tudo na mão. Tem que programar tudo. Se eu quiser gerar um relatório, eu vou ter que fazer tudo na mão. Se eu quiser integrar com o banco de dados, não tem nenhum wizard, nada muito fácil, tem que ser tudo na mão. Tá? Então, se a gente tivesse um gráfico, né, ele estaria lá no máximo da parte de customização, de capacidade de processamento, né, mas estaria numa parte muito baixa, né, no outro eixo, que seria de facilidade ou, né, facilidade de utilização, eu diria mesmo, né? Tem que ser realmente um bom programador, entender dessa linguagem de blocos aqui para conseguir fazer alguma coisa completa no LabVIEW. Tá? Então, essa é uma característica. Aqui, o Node-RED, eu mandei ele rodar aqui, né, no meu comando, então ele roda em Linux, esse cara, roda em Raspberry, né? E ele trabalha, então, nessa
parte aqui de blocos. Então ele é parecido com o LabVIEW, né? A gente tem essas questões, então eu posso vir aqui, colocar um bloquinho de injeção de algum negócio e uma parte de interface de usuário, de dashboard, né? Então, eu só faço aqui, só rapidinho. Mas veja que eu já tenho que entrar, tenho que chegar, fazer um monte de configuração, né? Só deixa eu ver aqui como é que... Deixa eu dar um deploy, daí eu mando rodar. E aí, se eu não me engano, se eu entrar aqui no UI... Não, deu, ó. Está aquilo que eu coloquei lá, tá? Então, se eu clicar no inject, ele vai jogar o timestamp. Ele vai aparecer aqui, né? Claro que no Gauge não foi muito bom. Então, eu vou mudar aqui para um número 6, por exemplo, né? Deploy. E joguei o número 6. Esse número 6 apareceu aqui. Então, número 5. E deu um inject. É exatamente esse aí que a gente usou também na balança lá que a gente falou. E aí, claro, essa parte aqui eu posso integrar, por exemplo, com o MQTT, né, que a gente viu lá. Então, eu integro aqui num tópico MQTT e o valor que vem do MQTT eu jogo ele direto aqui no Gauge e eu começo a monitorar, então, uma variável aqui. Né? Simples assim. Só que, claro, toda a questão de alarmes tem que ser feito na mão, toda a questão de relatório, integração com o banco de dados é um pouco mais complicado. Tá? Tudo na mão, do mesmo jeito. Então, mas ele tem outras vantagens daí com relação ao LabVIEW, porque ele vai rodar já no navegador, vocês vejam, né? Estou acessando ele numa interface aqui no navegador. E ele é muito mais leve, ele vai rodar no Linux, por exemplo, né? Só que tem que ser tudo feito na mão, tá? Mas tá localhost, né? Tipo... Aqui tá localhost, mas eu posso rodar ele numa nuvem, né? Tá? E tem nuvens, né? Cada vez mais aí opções de nuvens que já tem o MQTT já como default nelas, né? A IBM, que é onde é a casa do Node-RED aí, já tem soluções bem prontas para isso. E aí o Ellipse, gente, aqui, ó, o Ellipse já é bem diferente, tá? A cara do Ellipse é isso aqui. O Ellipse, ele é um software, tem uma sacarinha mais antiga, e ele ainda é muito utilizado, a questão é essa, né? Ele já tem muitas coisas prontas, então toda a parte de comunicação, que é o que a gente vai ver hoje aqui, já existe aqui. Toda a parte de banco de dados já está pronta para a gente colocar. Não é tão versátil assim, tá? Mas uma coisa básica já funciona muito bem. Que é o que vocês estão usando lá no PI até, né? Vocês salvam os dados da aquisição no banco de dados, certo? Até... Aquele que o Francisco mandou, né? Não chegamos. A gente ainda não chegou. Ele passou para a gente, só que como a gente ainda está meio atrasado em relação ao controle, pelo menos a minha equipe, a gente ainda não avançou nessa parte. Ele estava até falando para esperar um pouco até a aula que o professor ia começar a passar, daí a gente já tem mais familiaridade com softwares, mas ele deu uma mostrada por cima, assim. Eu posso apresentar aquilo lá para vocês hoje também, daí a gente já explico para vocês. Seria ideal. Não, pode deixar, vamos fazer isso então. A parte de alarmes já está pronta, parte de relatórios, né? Então, e aí aqui é a questão da parte de embelezar o negócio, como eu falei. Aqui, né, nós temos botões, outros símbolos, parte de ar-condicionado. Então, a gente tem várias bibliotecas aqui de imagens, né? Tá vendo? Então, para a gente montar, né, por exemplo, uma indústria de mineração, já tem toda uma parte de mineração aqui. Só que eu consigo colocar essa imagem aqui, por exemplo, né? Só que essa segunda aqui eu não consigo, porque está no demo. Tá?
Então, Vamos usar um de cada ali, pegar coisa de mineração, de ar-condicionado. só pode pegar a primeira máquina só, tá? Qualquer outro desenho não consegue. Tá? Mas o pessoal se vira com isso aqui, dá para fazer várias coisas. Tá? E a gente vai ver então hoje, né, como é que a gente trabalha com ela, né? Vamos ver aqui, ó, vou pegar, botar de novo aqui, isso aqui, isso aqui. A gente tem botões, né? Botão, a gente tem indicadores, temos entrada de dados, tem como colocar uma imagem, né? Então, depois eu vejo uma imagem, mas tem como colocar uma imagem específica, né? E aí, temos gráficos, tem gráfico aqui, cadê? Gráfico, tabela de banco de dados, tabela de alarmes, tudo prontinho pra gente, né? E aí é só mandar rodar, né? Que ele já roda então numa tela. E não é tão bonito, né, gente? Mas é extremamente fácil, né? É muito tranquilo de usar, porque ele exige mais a capacidade de configuração, né? E de customização do que realmente uma capacidade de programação muito grande. Tá? Ô, Gregor, não teria se o cara quiser fazer utilizar dele porque é mais fácil, depois para a interface pegar só os dados dele, não é possível? Tá, Vai fazer uma interface bonitinha assim? dá pra gente usar ele para alguma uma parte, né? E numa outra camada aí, né? Um outro nível a gente ter no Node-RED, né? Então, Isso. eu só tenho que, de alguma forma, né, comunicar os dados dele. Então, eu tenho que colocar aqui o que a gente chama de um driver, né? Ou um APC aqui, para que esses dados saiam daqui e vão para esse outro nível, né? Através de um protocolo. Dá para fazer também. E o que dá para fazer é ter os dois em paralelo também, tá? Então, assim, eu tenho no meu chão de fábrica o Ellipse, que ele vai, né, mais próximo ao chão de fábrica, né, naquela sala de controle. Mas eu tenho esses dados também indo para a nuvem hoje, né, e sendo monitorados via navegador com menos, digamos, funcionalidades, né, mas que também cheguem lá para outros níveis. Beleza. Gente, eu vou ter que ele tomar uma água, que eu tô com a garganta começando a doer até. Já volto aí, tá? Tranquilo. Pronto, pessoal. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Lado. Bom, chegou o momento, pessoal, que vocês vão ter que então baixar esse software Ellipse,
certo? Então, se a gente por aqui, ó, ele tá, parece mais bonito aqui, né? Aí tá bonitão. Então, mas aí quando vocês baixarem vai ser isso aqui mesmo, tá? O que a gente pode fazer ou é ir por aquele link ou vir, né, no ellipse.br. A gente vai em downloads, né, e aqui a gente vai procurar por Ellipse E3. E a gente vai baixar o Server Studio Viewer with Demo, tá? Então pode ser os 64 bits ou 32, eu não sei exatamente qual que eu estou usando aqui. Nossa, parece que desconfigurou isso aqui. Estou com essa impressão. Não sei não. Bom. O meu é 64 bits. Tá? E também tem ali um simulador Modbus, que é interessante que a gente baixe para fazer os primeiros testes. Ele é sempre bem útil. Tá? Se pegar aqui, deixar aqui em nenhum aqui, escrever Modbus. Vamos ver, ó. Ele vai ter aqui os drivers. Driver. E aqui embaixo a gente tem um acessório. Esse Ellipse Modbus Simulator, que é esse cara aqui. Tá? Ele simula como se fosse um CLP, mas ele só vai ter as saídas e registradores. Então não tem entradas e não tem entradas analógicas, nem digitais nem analógicas. Mas já dá para a gente testar o que a gente vai fazer hoje aqui. E é bom, vocês vão poder testar em casa o que a gente vai fazer aqui também, tá? De forma mais simples. Depois, o próximo passo, que eu vou mostrar hoje, mas que vocês podem, né, deixar para fazer na outra semana, se for o caso, é integrar de fato o Ellipse com o CodeSys via Modbus, tá? Então, se ainda vocês não têm esses softwares, pois já baixem, tá, gente? Ambos são gratuitos. E agora a nossa aula, gente, entra meio que num tutorial aí de como usar o negócio. Porque vocês não conhecem, né? Eu vou mostrar para vocês como a gente usa. A gente vai... O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar a nossa primeira aplicação no Ellipse. Vamos entender o que é um driver de comunicação. Vamos entender o que é uma tela, o que é um objeto, como é que a gente configura esses objetos, essas telas. E vamos entender como é que a gente faz com que essa parte visual se comunique com o meio físico, ou no nosso caso aqui com o meio simulado, né, através desses drivers, né? Então, o driver é o que vai tornar possível a comunicação entre o supervisório e o meio físico. Para quem não entende de redes industriais, para quem não teve aula aí comigo, esse driver é o cara. Ele vai chamar de driver e vai ser para ele o driver e é isso aí. Para vocês que já estudaram aí protocolos, as camadas OS, ISO, né? Vocês sabem que não é uma mágica, não é a partir de uma mágica de um driver que o supervisório vai começar a conversar com o meio físico. Por trás desse driver vai ter um protocolo. Tá? Então, no final das contas, o driver ele simplesmente é um implementador de um protocolo para o supervisório, né? Então, para facilitar a vida entre o operador, né, e o software, eles criam esse driver, que é uma interface para eu configurar esse protocolo e usar esse protocolo de uma maneira mais simples. Tá? E aí lá por trás, né, lá na parte do DLL desse driver aí, vai ter toda a implementação do protocolo. E para você que está usando, vai ser só umas caixinhas de configuração. Tá?
é um facilitador. Bom, mais para frente a gente vai ver aqui uma parte de também banco de dados, parte de alarmes históricos, né? Mas hoje a gente vai para essa parte aqui mais simples, que é a criação de objetos, configuração e associação desses objetos, criação de animação e conexão com o driver, tá? É isso que a gente vai ver hoje. Aqui temos um exemplo de uma tela bem básica, mas que ela já tem 3 elementos bem importantes. A primeira parte aqui de cima é o cabeçalho. Vocês vejam que existe uma divisão aqui, tá? A gente vai ver como fazer isso hoje. Aqui é como se fosse uma tela, aqui outra tela e aqui uma terceira tela. Então aqui é o cabeçalho, o menu, onde a gente tem todas essa parte fixa aqui de navegação e outras questões que talvez sejam interessantes para aplicação. A gente tem a tela principal aqui do sinótipo, é onde realmente a gente vai ver o que está acontecendo, né? E aqui embaixo uma outra parte fixa que são os alarmes. Então tem uma tabela de alarme e tudo que acontece vai ficar registrado aqui embaixo. É um modelo bem básico, tá? A gente não fica presos a ele. É só para a gente entender essa possibilidade que a gente tem no Ellipse de separar telas e ter, então, em cada parte uma função específica. E aí a gente vê que em todos esses níveis a gente tem essas setas indicando objetos, né? Então aqui um botão é um objeto, essa bomba aqui é um objeto, o indicador é um objeto, esse outro indicador de tempo é um objeto, a própria tabela de alarmes é um objeto e o outro botãozinho lá também é um objeto. Então vocês que já tiveram programação orientada a objetos, isso aqui é a parte mais pura e simples de um objeto, de uma programação orientada a objeto, tá, gente? Esses objetos, vocês têm que entender que eles são os objetos que vocês aprenderam lá na orientação a objeto, tá? Ou seja, um objeto pertence a uma classe e ele vai ter atributos e métodos. Então, tudo que a gente tem aqui, que a gente está chamando de objeto, vai ter as características, então tamanho, né, etc., cor, e vão fazer coisas também, vão ter métodos. Alguma dúvida até aqui, gente? Só acompanhando, analisando, olhando, entendendo. O Pedro é o porta-voz oficial da turma, né? É que tem que ter, eu acho muito alguém, ruim quando né? ninguém responde, né? Daí eu fico agoniado, então eu gosto da Não, que a voz dele é boa. A gente já deixa pra ele responder Cheiro. mesmo. Porta-voz oficial. É que ele fala bem, né? Daí A gente pessoa deixou pra ele. articulada, assim, a gente deixa pra ele. Tá. Eu vim até conferir aqui, na verdade, abrir aqui a tela da gravação aqui do Meet para ver se estava realmente com o microfone aberto, né? Como eu saí e voltei, vai que... Pois é, vai que esse tempo todo aí falando sozinho, né? A Cíntia já deu uns 20 minutos de aula que ela caiu. E ela ficou lá, firme e forte. Acontece. Tu não vê, né? E a gente tentou falar para ela por tudo que era lá, de e-mail, WhatsApp e tudo, não tinha como. Porque a gente fica preso na tela ali da apresentação, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Tem que vir dar mais piada de vez em quando. Bom, voltando aqui. Opa. O Gregory. Oi. O Ellipse é um dos softwares mais utilizados ou qual é um dos mais utilizados assim? É tudo a mesma linguagem? Como é que Não, o Ellipse é um dos mais utilizados, tá? Tanto é que daí o Ingle, né, até trouxe lá no trabalho deles, né? Eu lembro que ele comentou que o trabalho lá que eles encontraram tinha o Ellipse, né? Estavam usando esse software. Eles usavam o CodeSys para configurar os CLPs e coisa, e o Ellipse para monitorar a camada gerencial. Comum, tá? Principalmente aqui do Brasil, tá? O Ellipse
É bem comum na indústria. Show de bola. Então, como eu estava falando para vocês, né, o objeto é aquilo que a gente tem, que vocês aprendem na orientação a objeto. Então, esses objetos aqui do Elipse, eles vão ter suas propriedades, seus métodos e vão também gerar eventos. Né? A gente pode ter eventos a partir dele, por exemplo, o clique de um botão. Tá? Aqui. E aí a gente tem um objeto muito específico, né, no supervisório, que é o driver. Tá? Então esse driver, como eu falei para vocês, é o que vai tornar possível a interface, né, a comunicação aqui entre o computador, entre o software do Elipse e um CLP, por exemplo, ou um outro equipamento. Tá? Então, através dele a gente vai fazer isso. Ele se comunica aqui em nível de software, então entre a aplicação e o meio físico do computador. Né? E aí entre o meio físico do computador e o equipamento, a gente vai precisar de um cabo ou sem fio, seja lá o que for. Né? Então ele está trabalhando aqui num nível dentro do computador, esse drive. E aí agora a ideia é mostrar para vocês isso, né, de fato ali no Elipse, fazer essa aplicação aqui, mostrar para vocês a criação de uma tela, né, mostrar para vocês a integração dessa tela com seus objetos, como fazer as associações, animações, etc. E mostrar como a gente vai integrar então o Elipse com o CodeSys via Modbus TCP. Antes de mostrar com o CodeSys, eu vou mostrar com aquele simulador, que ele é mais simples. E também, além do Modbus, eu vou mostrar, a gente vai retomar aquela questão do APC lá. Lembram do APC lá do início lá do semestre? Então a gente vai pegar o Factory.io e vamos integrar o CodeSys com... Também, em algum momento, a gente vai integrar o CodeSys com o APC. E o Elipse com o Modbus, tá? Mas vamos por partes. Não começa a ficar complicado demais o negócio. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aqui tá salvo. Eu vou... Mas não tem nada nele, então não tem problema. Outra coisa que eu tenho é esse driver. Eu não tô afim de... Eu vou mostrar funcionando, depois a gente deleta e faz de novo. Ô, Gregor, esse driver tem que escolher qual que usa? Já vou explicar para vocês como é que a gente acessa ele. Uhum. Tu baixa ele do site, tá? Então, uma coisa importante sobre o driver, outra coisa é o seguinte, ó. Cada supervisório tem os seus próprios drivers para comunicar com protocolos específicos. Então, o driver que eu vou usar para o Elipse, eu vou conseguir através da Elipse ou algum outro fornecedor que tenha feito um driver específico para o Elipse. Mas esse driver não vai funcionar para usar em outro supervisório. Ele é específico do Elipse. E para cada família ou para cada tipo de protocolo ali, ou para cada protocolo específico, o Elipse, né, vai lá e vai fazer um driver específico para aquilo. Então, antes até de eu mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estava. Quando eu coloquei Modbus aqui no site da Elipse, me apareceu esse monte de coisa aqui, ó. E a maioria deles são drivers, tá? Eu posso vir aqui e dizer que eu quero especificamente drivers, né, do tipo Modbus, né, e ele vai trazer essa lista. Então, tem vários aqui. O que a gente vai usar é esse master aqui da Modcon. Então, ele é o mais genérico possível, esse driver. Tá? Mas eu poderia, né, querer que o Elipse funcionasse como slave em vez de master. Ou se eu vou utilizar algum equipamento muito específico de algum fabricante, ele também tem drivers para esses equipamentos específicos.
O Modbus, ele é bem genérico, então, teoricamente, eu não precisaria pegar nenhum desses específicos, mas eles, às vezes, ajudam. Eles já têm daí os registradores já mapeados e tudo, né? Então, essa é a ideia, tá? Pedro, que a gente vem aqui no site e baixa. Então, por exemplo, se eu quero um Profibus, vamos ver se tem, ó. Aqui, tá vendo, ó? Então, ele tem driver Siemens S7 Functions. A gente não está trabalhando com o CLP da Siemens, mas se a gente fosse trabalhar, a gente ia ver que ele chama lá de S7 Communication, esse Profibus lá dentro do Siemens. Ou um Profinet aqui, ó. Vamos ver se tem drive para Profinet. Ou para Profinet não tem. Tá vendo? Mas é por aqui que a gente vai encontrar, então, esses drivers pra gente usar lá, tá? Aqui eu coloquei sem nenhum filtro, aparece tudo aqui, né? Até achei que apareceu aqui um co-op aqui. Depois até para dar uma olhada. Eu vou deixar vocês dando uma olhada nisso, gente, baixando o software, tá? Eu vou ali atender o pessoal que chegou aqui. E na volta a gente vai para a prática, tá? Até vou parar de gravar, porque as próximas partes eu tenho tutoriais já bem específicos para depois disponibilizar para vocês. Tá? Não precisa pegar da aula gravada, dá para pegar esses tutoriais bem específicos. Tranquilo, Greg.